Oi pessoal, eu sou a Luciana Dal Ponte, sou professora de pintura em tecido. Eu comecei a fazer um estudo de rosas vermelhas, tá? Eu já fiz 2 aulas com pintura de rosa vermelha, com diferentes tons para colocar a luz, no caso, né, na rosa vermelha. Então, essa cor aqui foi a mais intermediária, tá? Essa foi a mais clarinha, que a gente usou branco para fazer os cortes aqui, colocar luz na rosa, porém o branco misturadinho, suavizado aqui junto com o vermelho para dar um tom mais rosado. Não aquele branco assim bem nítido, né? Pode ver que ela ficou mais rosadinha. Não fica aquelas marcas brancas bem forte, né? E hoje nós vamos fazer o estudo da rosa cor vibrante, que é a cor bem vermelho intenso, tá? Então daí eu vou reunir ali as cores certinho e já vou vir explicando para vocês como que a gente pinta a rosa vermelha, bem vermelha. Nós não vamos usar o branco e nem uma outra cor mais clarinha, vai ser tudo tons de vermelho mesmo, tá? Para fazer essa rosa bem vibrante. Eu vou reunir as cores e eu já venho aqui com vocês. Então, vamos lá, pessoal. Eu gosto muito de usar o tom vermelho tomate. Na verdade, o vermelho tomate é a cor de vermelho que eu mais uso, tá? É o vermelho tomate, eu gosto muito dessa cor. E depois eu uso também bastante o vermelho vivo ou o vermelho fogo, porque ele tem mais amarelo na mistura, então quando eu quero fazer um tom assim, puxando mais para um tom de laranja, de amarelo, eu uso mais o amarelo, o vermelho fogo e o vermelho vivo, tá? Até também para colocar luz nas rosas vermelhas. Nós vamos usar também o vinho. Quem não tem o vinho, pode estar usando um pouquinho de vermelho tomate junto com o verde pinheiro, tá? Fazer uma misturinha que vai dar esse tom. Não vai ficar o vermelho vivo certinho, mas vai dar um tom que seja um tom acima do vermelho tomate. Eu coloco o verde pinheiro porque é uma cor que todo mundo tem em casa, né? A maioria das pessoas tem. Ou verde, verde pântano também. Junto com o vermelho tomate vai dar um tom bem escuro acima do vermelho tomate, tá? Daí vai dar para fazer quem não tem a cor vinho, né? Daí pode fazer aqui o fundo, aqui a sombra com essa mistura. Vermelho tomate com o verde pinheiro, dá um tom mais claro, ou vermelho tomate com o verde pântano, que dá um tom até mais escuro, tá? São uma misturinha que vocês podem fazer. No caso, eu não vou usar esses tons aqui agora, né? Mas é só caso vocês não tenham o vinho em casa. Que às vezes faltou, com as lojas agora em muitos lugares fechados, às vezes é difícil, né? Então, daí dá pra fazer as misturinhas em casa mesmo com as cores que a gente tem, né? Então, aqui eu vou usar o vinho, né? Que eu sempre uso aqui, a cor vinho. Eu sempre começo aqui pelo centro da rosa, tá? Não é uma regra, né? Não é uma regra, mas eu gosto de começar sempre aqui pelo centro da rosa. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui pra ver se tá no ângulo certo. Então, assim, ó, eu gosto de vir aqui e colocar já aqui a profundidade aqui no centro da rosa. Aqui eu não coloquei essa misturinha aqui na rosa toda, porque como essa rosa ela é bem vermelha, então se eu colocar a misturinha ela vai ficar mais clara. Mas na medida que às vezes eu for pintar ela e eu ver que a tinta não tá deslizando, daí eu venho aqui e pego um pouquinho de misturinha ali e passo, tá? Pra quem às vezes fica perguntando qual é essa misturinha eu uso no lugar do clareador. Mas se você tem um clareador, você pode passar o clareador a mesma coisa, né? Mas eu uso o diluente mais o aquarela silk. Pode usar também só o diluente, não precisa misturar com aquarela silk. Ou pode usar o clareador. E eu coloco um pouquinho de aquarela silk também para deixar uma textura mais líquida, ó. Tá? Para deixar uma textura mais líquida. Mas se você quiser usar só o diluente, também não tem problema.
ou só o clareador, né? E também não tem tipo assim, ah, metade, metade, ou daí você vai, coloca o diluente aqui, ou no pratinho, ou em uma tampinha. Eu já gosto de deixar aqui, né? Mas você coloca o diluente num lugar onde você possa diluir, né? E depois você coloca o aquarelacil que vai vendo a textura que você quer. Não precisa ter uma regra de ter que ser metade, metade, enfim, tá? Como eu sempre falo aqui para minhas alunas, a parte mais importante da rosa, para quem está aprendendo, é essa parte aqui, ó. É essa parte que ela tá aqui do meio, aqui, ó, da rosa. Então, o certo é já vir demarcando essa parte, tá? Mas não faça um risco assim e deixa, ó. Faça um risco e já dá uma espalhada, para não ficar aquela coisa assim muito demarcada, né? A mesma coisa aqui, ó. Já demarca a sua rosa. Porque para quem está começando, quando perde essa demarcação aqui, ó, esse risco aqui embaixo, a pessoa fica às vezes sem saber como continuar na rosa, tá? Porque a pessoa que está aprendendo ainda não consegue colocar essas pétalas aqui ao meio, né? Então, o certo já é demarcar aqui com a cor vinho. Ó, e já dá uma espalhada, ok? Ó, e espalha aqui essa tinta aqui, né? Para não ficar nada marcado, certo? Aqui em cima também tem pessoas que têm dificuldade de fazer depois essas pétalas aleatórias aqui no centro, ó. Essas pinceladas, na verdade, né? Que simulam pétalas aqui dentro da rosa, ó. Então, já demarca também. Mas não deixa assim tão marcadinho, ó. Demarca ali e dá uma esfumada aqui também, ó. Uma suavizada, ó. Porque a rosa, quanto menos marcada, pessoal, mais bonita ela fica. Na verdade, não só a rosa, eu digo assim que toda pintura, né? Toda pintura, quanto menos marcada, mais bonita ela fica. E assim vocês vão fazendo aqui com essas pétalas aqui do centro também, ó. Aqui de cima, na verdade, ó. Ó, dá uma espalhadinha. Uma suavizada para não ir perdendo os riscos. Se quiser, já pode ir fazendo isso em toda a rosa. Ó, essa parte aqui de cima, ó, sempre vai ser mais escura, ó. Então, já escureça. Por que que já é bom já suavizar, ó? Tá vendo, ó? Aqui a gente já está suavizando. Porque na hora que você vir com o vermelho, não vai ficar marcado, tá? E assim, depois é só você vir preenchendo com um tom de vermelho. Porque a rosa você já não vai perder mais risco nenhum. Porque geralmente a cor escura, no caso aqui o vermelho, se não demarcar antes, acaba perdendo todo o risco de baixo, né? E daí a pessoa fica assim meio perdida. E agora, como é que eu vou fazer a rosa? Perdi o risco. E assim não vai ter o problema, ó. Ó. Já vem demarcando. Já faça movimentos circulares, ó. Vem aqui com o pincel abaixo da pétala de cima. E depois vem com o movimento circular, desfazendo aquele risco, ó. Vamos de novo, ó. Vem aqui e demarca, ó, faz ali a demarcação. Depois vem aqui e faça movimento circular
para espalhar aqui essa tinta. E assim a rosa já está toda demarcada, não vai ter mais problema de você perder o risco. Agora é só a gente vir preenchendo com o vermelho. No caso aqui, o vermelho tomate. O vermelho tomate eu já posso até, se a tinta tiver grossa, alguma coisa assim, eu já posso vir também, ó, molhando aqui o pincel na misturinha ou no clareador também, pode ser, né? O que vocês tiverem em casa. Ó. E vir preenchendo toda aqui a rosa, ó, porque não vai perder mais o risco, porque a gente já demarcou toda a rosa, né, com o vinho. Então, não vamos ter problema de perder aqui o risco. E daí, você suaviza mesmo aqui em cima, ó. Passa aqui o vermelho, ó, por cima, que não vai ter problema de perder. E faça movimento circular para integrar bem aqui as cores, ó. Porque depois a gente vai ter que vir aqui realçando todo o tom de vinho novamente. Então, não tem problema você passar aqui por cima, porque tudo isso aqui vai ser realçado depois, tá? Ó, quando achar que tá a tinta que não tá deslizando, né? Vem aqui, pega um pouquinho da misturinha, ó, molha aqui o pincel junto com a tinta mesmo. E já vem com o pincel cheio de tinta aqui. O importante é não perder o risco, né? Isso aqui eu tô fazendo esse vídeo, no caso, para as pessoas que estão aprendendo agora, né? Quem já sabe pintar, daí tem o seu estilo, tem o seu jeito. Se não quiser demarcar a rosa antes, não demarca, porque depois vai saber onde colocar as pétalas, né? Mas como eu sempre falo, quem está aprendendo, se perde o risco, não tem como... às vezes acaba se confundindo, não se encontrando mais ali na rosa, né? Não sabendo como colocar as pétalas depois. E daí, às vezes, faz um corte que não tá certo, daí, às vezes, acaba até, tipo, desanimando. Ah, porque eu não sei pintar rosa. Ah, porque as pétalas da minha rosa ficam toda diferente. Mas, na verdade, não é porque você não sabe pintar a rosa e nem porque as pétalas ficou diferente, é porque você perdeu o risco. Daí, depois de tanto você pintar seguindo o risco, vai chegar uma hora que você já vai saber certinho como fazer as pétalas. Mesmo que tu tenha perdido o risco, você vai saber fazer aqui o detalhe certinho, porque você já está acostumado a fazer a rosa dessa maneira. Então, não vai ter mais o problema de perder o risco, né? E daí você já vai ter treinado bastante esse movimento, esse risco aqui. E depois, a hora que você tiver bem acostumado, tiver pintado bastante, não vai ter mais problema de perder o risco. Se perder, você já vai saber colocar as pétalas certinho nos seus devidos lugares. E assim é tudo que a gente pinta. Pessoal, quem estiver gostando dos vídeos e estiver, no caso, ajudando, né? Eu estou aprendendo com os vídeos e tal. Então, curta aí no vídeo, né? Que isso me ajuda bastante, tá? Não só a mim, né, pessoal? Sempre eu falo, né? Todas as pessoas que fazem vídeo, quando vocês curtem o vídeo, compartilhem, ajuda bastante. Todos nós que fizemos os vídeos, né? Então, isso eu peço não só pra mim. Ó, agora nós vamos colocar aqui, reforçando aqui a sombra, tá? Porque como eu falei nas outras aulas, se eu deixar o vermelho, o vinho, na verdade, né? Sem colocar o vermelho por cima dele,
ele fica muito, como é que eu vou dizer, ele fica quase um rosado, ele não pega assim o vinho, assim aquela cor escura mesmo do vinho. Ele fica mais claro até do que o vermelho, depois que a pintura seca. Então, se você passar o vinho e depois vir com o vermelho por cima e depois vir realçando aqui o vinho, ele fica vinho mesmo, fica a cor original do vinho, né? Não fica assim esbranquiçado, não fica aquela cor assim clara, né? Ó, já vamos suavizando aqui, ó, para não ficar marcado. Que como eu sempre falo para vocês, eu não gosto de pintura marcada. Então, onde tem vinho, a gente vai realçando tudo novamente, tá? E não deixa nada marcado, suaviza bastante. Porque não vai mais perder aqui o risco, né? Já tá marcadinho, ó, não tem como perder. Então, já suaviza bastante para não ter nada demarcado. Nada marcado, na verdade, né? Que daí fica uma pintura assim muito artificial, né? Quando fica aqueles desenhos assim bem marcados. A luz bem marcada. Às vezes até aqueles riscos que assim. Ó, faça movimento circular para integrar bem aqui as cores. Aqui é a parte mais de sombra, né? A luz tá vindo mais desse lado. Aqui a gente tava seguindo mais a luz desse lado, né? Essa aqui, se quiser colocar a luz desse lado, também pode. Que no caso aqui eu não estou fazendo um arranjo, né? É um estudo de rosas. Mas se eu tivesse fazendo um arranjo, eu teria que seguir a luz sempre do mesmo lado, tá? A menos que a luz esteja vindo da frente. Ó, suaviza bastante. Pessoal, quem quiser fazer aulas online, eu também dou curso online, tá? Particular, no caso, né? Está R$ 40 mensais, onde eu explico bastante a rosa também. Ensino a pintar flores, frutas. Daí são 4 aulas mensais que já está no grupo fechado no Facebook, tá? Daí, se vocês quiserem fazer aula particular, daí é só estar me chamando no WhatsApp 48 999 530190, tá? Daí tem um grupo bem maravilhoso, bem abençoado. Que daí depois também tem o grupo no WhatsApp onde eu avalio os trabalhos. Se precisar corrigir, né? Se precisar dizer onde colocar mais luz, mais sombra, daí eu vou estar falando também. Minhas meninas estão sempre lá, sempre ativas, sempre fazendo os trabalhos lindos, super talentosas. Um grupo maravilhoso mesmo. Nossa, minhas alunas são uma bênção. Ó, agora eu vou explicar certinho aqui as cores. Tipo assim, ó. Se eu fizer os cortes agora com a cor laranja, essa rosa ela vai ficar muito laranja,
certo? As pinceladas dela vai puxar mais para um tom de laranja. Então, eu não gosto de usar direto laranja aqui na rosa vermelha. Mas tem pessoas que usam e também fica bonito, mas eu prefiro fazer ela mais vermelha. Mas também é uma opção de luz para rosa vermelha, tá? O laranja. Tem o laranja, tem o cenoura, até mesmo o caramelo. São cores que também dá para fazer aqui a luz. Eu prefiro usar uma mistura de amarelo ouro e mais o vermelho vivo, que dá um tom de vermelho mais alaranjado, mas não fica tão clarinho quanto o laranja. E depois eu venho em alguns lugares de luz, dando umas pinceladas com fluorescente. Porque se eu colocar o fluorescente em todas as pétalas, vai ficar luz na rosa toda, né? Então eu prefiro fazer dessa forma. Tá? Colocar o vermelho fluorescente só em algumas pinceladas, em algumas pétalas, para dar um contraste maior, né? De luz. É como se eu estivesse usando um rosinha clarinho e depois viesse e desse umas pinceladas de branco. Dá um toque bem diferente. Então, eu vou deixar o fluorescente para usar depois. Eu já vou guardar aqui o vermelho tomate para não me confundir com o vermelho vivo. Porque às vezes a gente acaba se confundindo toda, né? Deixa eu trocar também o meu pincel, que eu gosto de pegar o pincel mais macio para fazer as pinceladas. Quem não tem o pincel de cabo vermelho, referência 421 da Condor, pode continuar também com o pincel de cabo amarelo, tá? Não tem problema nenhum, não. Eu é porque gosto de dar as pinceladas, ou no caso, os retoques finais com esse pincel que eu acho ele mais macio. Mas também não gosto de usar ele para preencher, que parece que não desliza a tinta. Parece que acaba enchendo mais de tinta e fica a pintura mais dura. Mas isso aí é muito pessoal, né? Cada um tem o seu jeito. Ó, então vou pegar aqui um pouco. Essa tinta ela tá meio gosmenta, né? Meio elástica. Mas isso não quer dizer que a tinta esteja estragada, tá? É que realmente a textura dela não está como as demais, né? Ó, é até ruim de tirar aqui de dentro da tampa. Mas vamos tentar. Agora eu vou lavar aqui o pincel para não sujar o amarelo, né? Lembrando que eu tô fazendo esse vídeo aqui para quem está aprendendo, então tem muitas pessoas que às vezes não têm paciência, né? Acha que o vídeo é demorado, que sobre as explicações, mas é para quem está aprendendo, precisa de mais detalhes, né? Ó, coloquei um pouquinho de amarelo. Ó, o laranja fica bem mais claro. Esse aqui fica um vermelho mais assim, com um pouco mais de amarelo, né? Agora vamos fazer o corte da rosa. Ó, aqui é sempre como eu explico pra vocês, né? Ó, faz um tracinho pra cima, ó. Tracinho pra cima. Depois vem com uma voltinha, outra voltinha, outra voltinha. Pode fazer 3 voltinhas, ou às vezes se a voltinha ficar maior, daí faça 2, tá? Meu pincel é maiorzinho, então às vezes é mais difícil de fazer aqui a voltinha. E depois puxa pra cima de novo, ó. Ó, tá? E depois pode dar uma espalhadinha aqui nesse amarelo, nesse vermelho aqui que a gente tá colocando. Quase um laranja, né? Daí aqui, ó, em cima da onde a gente colocou o vinho, viemos também colocando a luz, ó. Aqui também tem outra voltinha. Com essa mesma cor. Aqui também, ó. Aqui, ó. Aqui também tem uma voltinha, ó. E daí aqui dentro, ó, é só colocar umas voltinhas, que no caso aqui tem que seguir o risco de forma que ela seja circular, né?
suaviza aqui também. Aqui, ó. Ó, essa cor aqui com o vermelho já dá um contraste bem grande. Imagina se é o sol laranja, né? Ia ficar bem mais, um contraste bem maior. Então, por isso que eu gosto de fazer aqui essa mistura, para não ficar um contraste muito grande. Porque senão é igual pintar a rosa vermelha e depois colocar o branco purinho, né? Sem misturar. Fica um contraste muito grande. E eu posso vir também só com vermelho vivo também, tá? Ó. Que esquentou, tá um dia bem bonito. Bem agradável. Não tá aquele frio, né? Ó, dessa parte aqui é mais de luz, né? Se eu quiser fazer o outro lado mais escurinho, daí eu tiro aqui essa cor aqui, lavo o pincel e venho aqui apenas com o vermelho vivo, ó. Também vai ficar bem legal, tá? Vai ficar mais vermelho. Daí um lado fica mais escuro que o outro, né? Porque esse lado aqui tem mais sombra. Ó. Ó, desse lado aqui vai ficar mais clarinho. Tá uma gosma essa tinta aqui. Ó, espalha bem, suaviza bem. Agora o certo é deixar secar um pouquinho. Pra poder vir agora com vermelho fluorescente. Tá? Aqui dentro, ó, também posso fazer mais umas pinceladinhas, ó. Aqui, ó. Ó. Tipo um quadradinho, ó. Ok? Então, daí você já sabe, né? Pode usar só o vermelho vivo, ou pode colocar um pouquinho de amarelo e ficar um pouco mais clarinho. Agora, eu vou pegar o vermelho fluorescente para colocar mais luz em algumas partes. Eu tinha dado uma paradinha aqui no vídeo para poder absorver um pouquinho aqui a tinta para não se misturar tudo, né? E daí não dá o efeito. Até o certo é esperar um pouquinho mais, tá? Ó, daí agora, aonde eu deixei com o vermelho fogo, ou vermelho vivo, eu não vou passar aqui o vermelho fluorescente, tá? Não sei se no vídeo dá pra ver o contraste. Porque a tinta aqui ainda está um pouco úmida, né?
Mas depois que secar, ela já vai... Aqui eu vou pegar um pincel menorzinho, porque o meu pincel para fazer essa parte aqui é o número 6, é o 6, esse aqui é o 8. Mas o meu 6 tá bem gasto. E eu fui comprar outro e não tinha. Então, essa voltinha aqui, ó, pode fazer uma voltinha, duas voltinhas e 3 voltinhas. E depois puxar pra cima, ó, tá? Então, aqui, ó, é como eu falo pra vocês, eu não gosto de usar o fluorescente em todas as pétalas, tá? Porque só onde tem mais luz mesmo. Só nos pontos de luz. Se quiser colocar um pouquinho aqui, ó, só pra dar um charmezinho, também pode colocar. Esse lado aqui eu não coloco porque não tá pegando luz naquele lado ali, né? E depois é só vir com a cor vinho, ou pode ser uma cor mais escura, ou sépia, ou até mesmo aqui, ó, o verde, de repente tá usando para fazer as folhas, né? Pode pegar um pouquinho assim de verde, ó, com um pouquinho de vinho, fazer um tonzinho mais escuro, para colocar umas sementinhas aqui dentro, ó, da rosa. E depois vem com amarelo. Fazendo aqui as sementinhas. Certo? Então, hoje nós acabamos com o estudo das rosas, né? Das rosas vermelhas. Espero, de repente, com alguma dúvida, espero ter solucionado, né? Alguma dúvida que vocês tenham. E, ó, aqui pode colocar assim mais umas pétalazinhas aqui, ó. Quando vê que tá faltando, aqui tá um pouco faltando uma pétala. Pode ir colocando, tá? Quando tem um espaço muito vazio, assim, pode colocar pétalas. Então, assim, ó, espero que vocês tenham gostado, tá? Esse é um estudo de rosa vermelha para pessoas que estão iniciando, né? Uma rosa mais, assim, mais demarcadinha, explicando melhor para vocês como é que faz, né? Como é que pinta, seguindo o risco certinho da rosa, tá? Como eu falei para vocês, eu tenho aula online também, cursos online. Quem tiver interesse em fazer aulas particular comigo, é só estar entrando em contato no meu WhatsApp, né, que é o 48 999 530190, tá? Ou também, tipo assim, tem os módulos, né, porque as aulas que eu dou são por módulos. Então, quem já sabe pintar e gostar, de repente, do módulo número 4, número 5, número 13, enfim, daí pode estar adquirindo só o módulo também. Isso para quem já sabe pintar. Quem está começando a pintar, quem tem dificuldade de pintar rosas, o certo é começar pelo módulo número 1, que daí vai ter um estudo mais completo e vai sair do curso aprendendo a pintar, né? Agora, quem já sabe, daí pode escolher o módulo que gostar. Todos os meus trabalhos estão na minha loja virtual, inclusive as aulas online, os módulos, as apostilas, os projetos. Tem também a apostila, né, como eu sempre mostro para vocês, a apostila de riscos, ó,
que aqui até eu encadernei para mostrar para vocês, mas os riscos vão pelo WhatsApp ou pelo e-mail, tá? Daí tem orquídea junto com a rosa vai estar em praticamente todos os riscos, tá? Só tem um aqui que é de tulipa, o resto é tudo com rosa junto. Rosa com amor perfeito, a cesta de rosa, que é um vídeo que eu fiz aqui no canal também, de rosas azuis com a cesta, ó, tá? Com margaridas, tem com papoulas também, enfim, tem vários riscos aqui nessa apostila. Essa apostila de riscos, ela está R$30, tá? Daí eu envio pelo e-mail ou pelo WhatsApp. E tem as apostilas também com fotos coloridas, que daí são 8 riscos com a foto colorida, guia de cores, tudo certinho. Daí é só estar me chamando no WhatsApp que eu explico melhor para vocês e envio as fotos para vocês verem, né? Ou também pode ir direto na minha loja virtual, que eu vou deixar depois aqui o link certinho na descrição do vídeo, tá bom? Que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês. Muito obrigado pelo carinho. As mensagens, como eu falo sempre para vocês, eu vou respondendo na medida do possível, que sou eu mesmo que respondo as mensagens, tá? Então, às vezes o WhatsApp tá cheio de mensagem, o Instagram, aqui no YouTube mesmo, é porque às vezes eu não dou conta, mas pode deixar que eu vou respondendo mensagens por mensagens, tá? Eu tenho muito carinho em responder todas as mensagens, porque é o mínimo que eu posso fazer, né? Com o carinho que eu recebo de todos vocês. Pessoal, me ajude divulgando o canal, divulgando os vídeos, tá? Compartilhando, curtindo, isso me ajuda muito, ajuda o canal a crescer, tá? Que Deus abençoe grandemente a todas vocês. Fiquem com Deus. Beijos.